Então vamos para ferramentas de fluxo times em 3. Ela agrediu com intensidade. Peguei um player que aparece poucas vezes no volume. Vamos de novo aqui, propriedades. Vamos pegar, por exemplo, a UBS. A UBS, ela tem muito robôs, né? UBS, Ideal, Terra e Genial. São essas 4 corretoras que tem robôs no mercado. Então vamos pegar aqui UBS, certo? Monitorar ela aqui, ó. Vou colocar ela numa cor amarela. Geralmente eu coloco para robôs, determino. Então olha só a quantidade de robôs que tem ali operando pela UBS. Apareceu várias ordens aqui rachuradas e pintadas, né? Então isso vou montando a minha forma de operar, né? Isso para operar nos negócios, você tem a opção de ordem original, compradores, vendedores, saldo e evolução no tempo. Vamos entender isso também, né? Continuando em propriedades aqui, voltando, você tem a coloração da quantidade de negócios. Então, por exemplo, eu quero colocar ali maior ou igual, por exemplo, maior ou igual, quero colocar que ele pinte para mim lotes que sejam acima de 1000 contratos, por exemplo, 1000 ações, né, de vale. Eu quero que ele me pinte na cor azul. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, adicionar, ele vai colocar ali num intervalo de 1000 a 100.000 ações, ele vai pintar de azul, certo? E aí, a partir do momento que você dá OK, ele vai já concluir essa operação. Visibilidade, você pode tirar a legenda, data, pode colocar a direção do saldo, mostrar somente o gráfico, pode mudar a fonte se você quiser e cores também aqui do fundo, né? Mas eu vou fazer uma cor bem legal que eu utilizo, como eu uso, eu venho aqui na coloração da linha, colorir a linha inteira. Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui e olha que legal que vai acontecer aqui, ó. Ele já me mostra quem são os comprados e quem são os vendidos na linha, né? Isso me dá se o volume está maior de fluxo na compra ou se está mais na venda acontecendo naquele momento. Isso te dá uma noção melhor, certo? Indo mais além, você tem a opção aqui de negócios, ordem original. Ordem original ele só mostra o agressor, então quem tomou a última iniciativa no negócio. Então eu tenho aqui muitas compras da UBS, tenho do Morgan, do Bradesco e na venda eu tenho aqui do Credit Suisse, do Ideal. E aí você tem a quantidade. A quantidade é o que vai determinar se está deslocando o mercado para cima ou se está deslocando o mercado para baixo. Por exemplo, aqui eu tenho um cara da Genial que vendeu 2.300 ações de Vale. Isso acaba deslocando o mercado. Porque se eu abrir aqui, ó, se eu der 2 cliques aqui na Genial, por exemplo, a Genial começou a vender no preço 85,9. Tá, nesse caso aqui só saiu 85,9. Mas geralmente ele aparece 85,9, por exemplo, até 84. Né? Dependendo da quantidade de vendas, ele acaba deslocando porque não tem negócios naquela faixa de preço. Então ele acaba agredindo outras faixas de preço e fechando o negócio. Com isso, desloca o mercado. Certo? Então essa é a parte de ordem original. Já passamos para o negócio. Vamos de compradores. Em compradores, você tem só os participantes que estão comprando as ações de Vale no dia de hoje. Então na ponta, os maiores comprados que tem aqui é XP, Ideal e UBS. Né? Aqui para baixo eu tenho até alguns que não operaram no dia, estão com 0 aqui, ó, mas que fizeram o volume de 100 ações. Chegou a comprar 100 ações no dia, mas não tem mais nenhuma posição para agora, certo? Em vendas eu tenho os maiores vendedores. Tenho XP, Merrill, Ideal, UBS, certo? Então a UBS, não necessariamente o player pela UBS, mas são vários participantes. Pode ser que alguns compraram e alguns venderam no dia. Por isso que mostra as maiores compras e as maiores vendas. No saldo, pessoal, eu tenho aqui no saldo eu tenho aqui por volume financeiro, né? Quem mais vendeu e quem mais comprou aqui, né? Num gráfico de barrinhas. Também dá para você saber aqui por corretora, ver a porcentagem da participação dela no mercado, o volume financeiro, a quantidade de negócios e a média. O que nos diz a média aqui? Ó? Por exemplo, vamos colocar um gráfico aqui para a gente entender. Vamos colocar o nosso gráfico aqui. E vamos colocar aqui o gráfico das ações de Vale, certo? Deixar aqui, dar uma ajustadinha aqui, ó. Do ladinho aqui você pode ajustar. Né? Ó, ajustar aqui do ladinho, certo? Então, estou com o gráfico da Vale, né, no dia de hoje. E aqui eu consigo ver, por exemplo, o preço está saindo a 85,90, certo? 85,90. Então, como o preço caiu, quem comprou a 86 está negativo.
porque o mercado está sendo negociado a 85,90 e quem comprou, por exemplo, a XP aqui a 86,36, ela está negativa no dia, a posição dela, né? Mas para quem vendeu o Vale no dia de hoje, está totalmente verdinho, né? Quem vendeu o Vale a 86,5, ó, aqui em cima, quem vendeu o Vale a 86,5, que está aqui mais ou menos, ó, aqui nessa faixa de preço, quem vendeu aqui está negativo, está positivo, perdão. Ó, pode ver que está totalmente verdinho. E é assim que funciona a coluna de compradores e vendedores da ferramenta Times in Trades. A mesma coisa serve para o saldo, só que o saldo ele vai pegar a quantidade de compras e venda e vai te dar o saldo se está maior na venda ou na compra, né? Mas eu tenho uma dica mais importante aqui nessa ferramenta, e o que me chama a atenção é a evolução do tempo, né? Então aqui você consegue ver o gráfico dos maiores participantes que compraram o Vale e os maiores participantes que venderam o Vale, certo? Então o que acontece? Quando eu percebo, por exemplo, pessoal, eu vejo aqui, ó, vendas muito forte, e o que desloca o mercado é a intensidade, é a agressão e a quantidade de negócios, tá? Quando eu percebo isso daqui acontecendo, por exemplo, a Merrill aqui, ó, ela saiu às 11h40, né, de quase zero ações de Vale para basicamente menos 1.100.000 ações de Vale vendidas, né? E a quantidade compradas não chega a 300, né? 300 ações compradas. Então, eu tenho os maiores participantes aqui, ó, Ideal na compra, eu tenho a Ativa e tenho o JP Morgan. Esses são os participantes que estão mais comprados junto com a XP aqui também, ó. Então, Ideal, Ativa, Morgan e XP são os participantes que compraram ações de Vale, certo? Só que cada um foi 300 ações, por exemplo, né? 300.000 ações, né? Aí eu tenho na ponta vendida, eu tenho o JP Morgan, que está aqui pintado em verde, certo? Aqui, ó, pintado em verde aqui. E tenho o Merrill, que está pintado em azul, que basicamente às 11h40 vendeu muitas ações de Vale. Aí, por exemplo, vamos pegar um entendimento mais fácil aqui para você entender. Por exemplo, vendeu mais de 1 milhão de ações de Vale, certo? Mas olha o que aconteceu aqui. Às 11h40 até, por exemplo, meio-dia e 25, ele só vendeu ações de Vale, né? Chegou a praticamente 1 milhão de ações de Vale vendida. E olha o que aconteceu no gráfico, que é interessante. Às 11h40, mais ou menos, 11h39, foi mais ou menos aqui que começou o movimento de queda da Vale, né? Então eu percebo o seguinte, a Vale caiu durante os últimos 30 minutos, né? Caiu 1,5%. E se você ver quem que foi o participante que mais vendeu ações de Vale, das 11h40 até, por exemplo, meio-dia, nós estamos vendo só do meio-dia 25, né? Das 11h40 a meio-dia 25. Olha só, pessoal, aqui, olha essa intensidade de venda que teve nas ações de Vale. E olha o que aconteceu com o gráfico das ações da Vale, né? Às 11h40, inclusive, ela só caiu e chegou a fazer mínima ali, né? Meio-dia e 5, até meio-dia e 5 ali, daí que começou a virar, né? Então, desse pedaço aqui, geralmente o participante que teve intensidade e agrediu é o participante que desloca o mercado. A partir do momento que ele começou a ficar estável, o mercado, se você tem o inverso e tem um participante que começa a comprar, o mercado pode repercutir numa correção, numa compra, num movimento de alta. E olha, do meio-dia e 5 até meio-dia e meio, meio-dia e 35, ela fez como se fosse um pullback, por assim melhor dizendo, né? Ela subiu um pouquinho, né? Mas nesse momento, do meio-dia e 5 até meio-dia e 30, até meio-dia, deixa eu ver aqui, ó, aí você pode clicar aqui, ó, você pode clicar na ferramenta Times in Trades e rolar entre os horários, né? E ele já te dá a data do dia 7 do 3, né? Você pode clicar e rolar aqui entre os horários, né? Então aqui, ó, pegando aqui, quando começou a virar do meio-dia e 10, ó, mais ou menos meio-dia e 10 aqui, né? Quem que começou a comprar aqui, ó? Eu tive esse pequeno espaço aqui, ó, de tempo aqui, ó, que foi a Ativa, começou a comprar. Se eu vejo e percebo mais participantes comprando junto com ela, melhor ainda, porque o mercado tende a respeitar e fazer compras junto com os participantes. Então eu vejo o cara da XP que comprou junto com a Ativa, acabou fazendo que o mercado subisse um pouquinho, certo? Né? Só que perceba o seguinte, a quantidade que eles compraram não foi a mesma quantidade de vendas. Então, muito legal isso, porque você vê que o participante pela Merrill vendeu mais de 1 milhão de ações de Vale
E como ele vendeu isso em questão de minutos, né? Olha só o que aconteceu com o gráfico da Vale. Caiu 1%. Então, essa ferramenta, para você incluir na tua análise gráfica e acompanhando o que está acontecendo naquele momento no mercado, te dá muita informação num contexto de mercado se você permanece comprado ou se você ainda vai permanecer vendido na sua operação, né? Se você está com uma operação em aberto. Certo, pessoal? Muito legal essa ferramenta do Times in Trades, nos dá muita informação entre compras e vendas e acompanhar os participantes. E aí, trader, gostou do vídeo? Bem legal nessa ferramenta Times in Trades, nos diz muita informação sobre o que está acontecendo no mercado e em determinado ativo, você consegue ver por ativo. Times in Trades é uma das ferramentas bases do Tape Read e é muito importante para o trader que deseja melhorar as suas análises com análise gráfica. Você fica mais próximo das origens dos movimentos. Então aprenda a manusear essa ferramenta, pega replay de mercado, veja os movimentos que o mercado faz juntamente com a ferramenta, assim você vai ter mais tempo de tela, vai entender mais do mercado e da ferramenta em si, né? Entender como ocorrem os movimentos. Assim, muito foco e muita disciplina para isso. E se você é novo aqui, eu já convido você para se inscrever no canal, ative o sininho para ser avisado, deixa aquele baita joinha aí para mim, assim você me ajuda e ao YouTube espalhar esse vídeo, que me ajuda bastante. Pessoal, esse vídeo é em agradecimento ao Wall Street, que concedeu o cenário. Muito obrigado a todos, muito obrigado ao Wall Street e te vejo na próxima aula.